Riqueza. Começa na forma de pensamento. O dinheiro vem depois. Napoleon Hill, 1954. Você já se perguntou por que alguns homens e mulheres nascem na miséria, cercados por paredes rachadas e sonhos esmagados, e mesmo assim, como se fossem feitos de um metal diferente, erguem impérios do nada? Não é sorte. Não é destino. Não é um acidente cósmico, é porque eles pensam diferente. Antes de terem ouro em suas mãos, eles já tinham ouro em suas mentes. Antes de assinarem cheques, eles já assinavam suas almas com a tinta da convicção. Eles não esperaram a riqueza para pensar como ricos. Eles pensaram como ricos para atrair a riqueza. Este é o segredo que quebrou as correntes de Henry Ford, que ergueu Carnegie das minas de carvão para os salões de aço, que fez Edison enxergar a luz após 1000 fracassos. E hoje, essa mesma chama está diante de você. Imagine uma semente, pequena, frágil, insignificante. Mas dentro dela há um código invisível, uma ordem silenciosa que diz: cresça, rompa o solo, torne-se uma árvore. Sua mente é essa semente. Os ricos não nascem sabendo como multiplicar milhões. Eles nascem com a mesma matéria-prima que você: neurônios, dúvidas, medos. A diferença é que, em algum momento, eles decidiram reprogramar o código interno. Thomas Edison não aceitou a verdade de que a luz elétrica era impossível. Ele acreditou nela antes de vê-la. Ele a sentiu antes que os fios brilhassem. Ele pensou como um homem que já havia conquistado a escuridão, e então a escuridão cedeu. Você quer riqueza? Então pare de pensar como um mendigo. Pare de contar moedas e comece a contar possibilidades. Pare de ver escassez e comece a ver oportunidades adormecidas em cada esquina, em cada conversa, em cada fracasso. Porque o mundo não dá dinheiro a quem precisa. O mundo dá dinheiro a quem merece. E merecimento começa na forma como você pensa. Andrew Carnegie, o rei do aço, começou como um operário que ganhava o din-din 20 por semana. Ele não tinha educação formal, não tinha conexões, mas tinha uma crença inabalável de que seria dono de algo maior. Um dia, ele olhou para as chaminés das fábricas e não viu fumaça. Viu o futuro. Esse é o poder da crença. Você pode ter todos os planos, todas as táticas, todas as estratégias, mas se no fundo você acha que isso não é para gente como eu, então o universo vai entregar exatamente isso. Nada. Os ricos pensam assim: se um homem fez, eu também posso fazer. Se não existe um caminho, eu invento um. Se o mundo diz não, eu ouço ainda não. Essa não é uma afirmação vazia, é uma lei. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. A arte de plantar uma ideia tão profundamente em sua mente que ela se torna sangue, osso e instinto. Repita até acreditar. Acredite até agir. Haja até conquistar. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah foi rejeitada como âncora de notícias. O que eles tinham em comum? Eles viam o que ninguém mais via. Disney não construiu a Disneyland. Ele primeiro viu as torres. Do castelo, ouviu as risadas das crianças. Sentiu o cheiro de algodão doce antes de existir. Riqueza não é sobre ter recursos. É sobre ter clareza. Se você não consegue visualizar o seu sucesso com detalhes tão vívidos que seu coração acelera, então você ainda está pensando pequeno. Pegue um papel. Escreva. Desenhe. Crie um mapa do tesouro da sua vida futura. Onde você está? Quem está ao seu redor? O que você vê quando fecha os olhos? Porque os ricos não esperam o dinheiro para viver como ricos. Eles vivem como ricos agora, em suas mentes, em seus hábitos, em suas escolhas. E o universo, como um espelho, obediente, devolve essa imagem a eles.
Há uma mentira perigosa que te contaram. Siga sua paixão e o dinheiro virá. Mas os ricos sabem a verdade brutal. Paixão sem disciplina é como um fogo sem lenha. Arde intensamente por um momento e depois se apaga em cinzas frias. Howard Schultz não construiu a Starbucks porque adorava café. Ele o construiu porque estava disposto a bater na porta de 242 investidores antes que um dissesse sim. Rockefeller não dominou o petróleo porque gostava de óleo. Ele o fez porque mantinha registros meticulosos de cada centavo, mesmo quando já era bilionário. Disciplina não é um castigo, é o preço da liberdade. Você quer pensar como rico? Então, comece a agir como um ainda que não tenha um centavo no bolso. Acorde antes do sol. Leia mais do que se diverte. Invista em conhecimento como se fosse ouro. Porque a riqueza não é um acidente, é um ritual diário. Há uma doença pior, que a preguiça, a paralisia da análise. Homens e mulheres inteligentes passam anos planejando, estudando, esperando o momento perfeito. Enquanto isso, os ricos, que muitas vezes sabem menos, avançam, cometem erros, aprendem na queda e constroem. Henry Ford não era um engenheiro. Steve Jobs não era um programador. Oprah não tinha um MBA. Mas todos eles tinham uma arma secreta: a capacidade de agir antes de se sentirem prontos. Você não precisa de todas as respostas. Você precisa de coragem para enfrentar as perguntas. O mundo perdoa a inexperiência, mas nunca perdoa a inércia. Pare de esperar por condições ideais. O momento ideal é um mito. O lugar ideal é uma ilusão. A única coisa real é o próximo passo. Deu. Aqui está um segredo que os livros de finanças não ensinam. Riqueza flui para quem já se sente abundante. John D. Rockefeller doava 10% de sua renda, mesmo quando ganhava os 3 por semana. Por quê? Porque ele entendia a lei primordial. O universo recompensa quem celebra antes da vitória. Gratidão não é apenas virtude, é estratégia. Quando você agradece pelo pouco, o muito vem atrás. Quando você celebra como se já tivesse ganhado, o jogo muda. Experimente hoje, antes de dormir. Nomeie 3 coisas que já tem e pelas quais seu coração pulsa de gratidão. Faça isso como um ritual. Assista o invisível se mover a seu favor. Você já é o que precisa. Olhe para o espelho agora. Você não está vendo um futuro rico. Está vendo um rico que ainda não agiu. Está vendo um Carnegie antes do aço. Um Ford antes do modelo T1 Jobs antes do iPhone. A única diferença entre você e eles é que eles decidiram acreditar na própria lenda antes que o mundo a visse. O dinheiro não os transformou. Eles se transformaram primeiro. E o dinheiro seguiu. Agora, a escolha é sua. Pensar pequeno e morrer com o potencial intacto, ou pensar como os gigantes e exigir do universo o que já é seu por direito. A porta está aberta, o caminho está claro. Entre. Mas esta mensagem não termina aqui. Ela vive. Se você permitir, se estas palavras ecoarem em você como um chamado que não pode mais ser ignorado, deixe que o mundo saiba. Curta este vídeo não por um algoritmo, mas como um sinal de fogo, um compromisso público de que você escolheu pensar como os que moldaram a história. Comente abaixo com uma só palavra que arde em seu peito agora. Liberdade, legado, ferro. Marque seu lugar na irmandade dos que agem. E deixe seu like não como um clique, mas como um martelo batendo na bigorna do destino, forjando o primeiro elo da corrente que liga você aos gigantes que vieram. Antes, porque hoje não é sobre um vídeo, é sobre você acordar. O botão está diante de você. O que você fará?